Olá, alunos, tudo bem com vocês? A gente vai continuar nossa disciplina de hemograma e hoje a gente vai falar a respeito do eritograma. O que seria o eritograma? O eritograma é aquele exame que a gente faz, que eu já falei para vocês, que é o hemograma. Então, dentro do hemograma, a gente vai ter três linhagens celulares: os eritrócitos, os leucócitos e as plaquetas. Então, cada uma dessas linhagens, elas têm funções e representatividades completamente diferentes dentro do hemograma. Então, nessa aula de hoje, a gente vai focar principalmente em avaliar uma parte quantitativa do hemograma, que é o eritograma. Então, como vocês já sabem, o hemograma ele é sempre um exame completo. Por que ele é um exame completo? Porque ele sempre vai trazer um aspecto qualitativo e quantitativo de todas as três linhagens celulares, que é a linhagem dos eritogramas, que são as hemácias, os leucogramas, que são os leucócitos, e a contagem de plaquetas. Então, cada uma dessas partes ela é de fundamental importância para o hemograma. Então, cada uma dessas partes vai trazer informações sobre essas linhagens. Então, a gente vai perceber se um paciente tem uma anemia, se um paciente está passando por um processo de infecção e qual é essa infecção, e se o nosso paciente ele tem uma plaquetopenia ou se ele tem uma trombose, que é o excesso de plaquetas. Então, cada uma dessas partes vai nos trazer informações complexas e extremamente importantes para o diagnóstico clínico. Assim, dentro de cada uma dessas partes, a gente vai avaliar com pontos e aspectos completamente diferentes. Por exemplo, dentro do eritograma, como a minha intenção é entender um pouco sobre as hemácias, eu vou utilizar índices que vão me contar um pouco sobre a história dessas hemácias. Se elas estão numa população ideal, se elas estão tendo uma concentração ideal de hemoglobina. Então, isso vai trazer impactos de maneira positiva ou de maneira negativa para que o médico ele consiga tomar alguma providência e tomar algum recurso a respeito dessas informações. O leucograma ele vai falar a respeito dos leucócitos, ou seja, ele vai falar sobre a contagem global. Então, nessa contagem global, eu vou ter uma contagem quantitativa e uma contagem qualitativa. E isso vai influenciar a respeito de qual processo o organismo está passando. Se ele está passando por um processo de infecção, ou se ele está passando por um defeito na produção dessas células, ou se o indivíduo está completamente normal. Já as plaquetas, elas são essenciais para outros tipos de informações, como, por exemplo, a baixa, o aumento dessas plaquetas. Isso vai trazer o quê? Características extremamente importantes para o médico. Então, a gente vai ver, em específico, detalhamento de três partes do hemograma. Então, a gente vai ver separado, primeiramente, o eritograma, depois a gente vê o leucograma e depois a gente vê sobre a contagem das plaquetas. Então, o que é importante para a análise do hemograma? Então, para a análise do hemograma, a gente precisa ter uma metodologia onde a gente consiga avaliar de forma direta alguns aspectos da população eritrocitária, como, por exemplo, a contagem total, a dosagem de hemoglobina e o volume corpuscular médio, ou seja, o tamanho que essa hemácia possui. Então, esses três parâmetros são análises diretas. Então, o equipamento ele faz essa análise, avalia a forma como essas hemácias estão e aí ele consegue derivar alguns parâmetros, como hematócrito, hemoglobina corpuscular média, CHCM, RDW, e aí a gente vai ter um outro aspecto mais importante sobre esses aspectos do eritograma. Então,
as hemácias, elas possuem 7 parâmetros que a gente avalia. Então, alguns desses parâmetros vão ser mais essenciais e outros parâmetros eles vão ser subjetivos. Tranquilo? Então, a gente vai entender o que significa cada um desses parâmetros. Então, para a gente lembrar, por se tratar de um exame que tem uma ampla variedade, que tem uma amplos diagnósticos, a gente consegue perceber que há uma diferença muito gigante entre os hemogramas quando a gente avalia as principais características do indivíduo que está sendo submetido a esse exame. Como, por exemplo, a diferença entre o sexo, como, por exemplo, entre o homem e a mulher. Então, a gente vai ter valores mais pré-definidos em relação a ambos, em relação ao comportamento fisiológico de cada um desses dois seres humanos, em relação à faixa etária. Então, pessoas mais jovens em relação a pessoas mais velhas, a gente trabalha outro escalonamento, e a etnia. Então, a etnia influencia muito sobre esses aspectos. Então, quais os aspectos que vão trazer mais impacto sobre os valores de referência? Vai ser o sexo e a idade. Quando a gente pensa no eritograma, a gente vai conseguir fazer algumas determinações, e essas determinações, elas têm algumas unidades de medidas, como, por exemplo, a contagem do número de hemácias é relacionada em milímetros cúbicos, a dosagem de hemoglobina é dosagem de gramas por decilitro, o hematócrito sempre é dado em porcentagem, o volume corpuscular médio ou volume globular médio é dado em centilitros, a hemoglobina corpuscular média, que é o HCM, é dado em picogramas, e a concentração de hemoglobina corpuscular média, que é o CHCM, ele é dado em porcentagem. Então, cada um desses aspectos, eles sempre vão ter valores de referência. E esses valores de referência são essencialmente importantes para que a gente consiga avaliar a saúde íntegra daquele indivíduo. Então, para a gente entender um pouquinho sobre o hemograma, a gente precisa entender como acontece essa contagem desses eritrócitos. Então, esses eritrócitos, eles são determinados por um equipamento que a gente chama de analisador hematológico. Esse analisador hematológico, ele tem um sistema que a gente chama de impedância. O que é esse aparelho de impedância? Ele vai ter uma sucção da amostra, e essa amostra vai passar por um processo de diluição para que a gente consiga dispersar a amostra e realmente avaliar a fundo cada característica individual de cada uma dessas células. Então, o que vai acontecer? Eu tenho esse sistema, ele fez a sucção, diluiu para dispersar a minha amostra, e aí a gente tem uma fenda. Essa fenda, ela é caracterizada por diferença de eletrodos. O que é isso? Eu tenho um potencial elétrico, ou seja, eu tenho um equipamento que tem uma corrente elétrica dentro dele. Essa corrente elétrica ela é totalmente padronizada, então eu tenho uma variação nessa corrente quando eu tenho uma célula que passa desse meio diluído para esse meio aonde vai acontecer esse processo de sucção da amostra. E aí o que vai acontecer nessa abertura? A partir do momento que essa célula passa desse meio externo para o meio interno, que é onde a gente vai ter um eletrodo externo controlando a diluição e a dispersibilidade das hemácias, a gente vai ter um eletrodo interno que vai fazer a quantificação, ou seja, ele vai avaliar o tamanho que essa hemácia possui. Então, quando ela passa por essa fenda, vai acontecer o quê?
uma diferença de corrente elétrica. Então, eu vou saber o tamanho dessa hemácia, vou saber a quantidade de hemoglobina, vou saber todas as informações que eu preciso sobre o eritograma. Então, aquelas analogias que eu determino de forma direta, elas vão estar relacionadas através dessa leitura. Então, a partir do momento que eu consigo fazer aquelas determinações diretas, que é a hemoglobina, a quantidade total de hemácias e o volume corpuscular médio, eu consigo derivar aqueles outros parâmetros através de fórmulas para que a gente consiga interpretar. Então, cada amostra, ou seja, cada célula que passa sobre essa diferença de potencial que vocês estão vendo, que é a diferença entre os eletrodos, ou seja, a partir do momento que ela troca entre o meio externo e entra para o meio interno, ela provoca uma diferença de corrente. E essa diferença de corrente ela é lida e ela vai avaliar o tamanho que essa célula possui, vai avaliar o conteúdo de hemoglobina. Então, cada um das células que passar nessa fenda, elas vão poder ser quantificadas. Então, através da PNCQ, que é um órgão que regulamenta as referências em relação a homens, em relação às mulheres, em relação a adultos, em relação às crianças, em relação às etnias, existem valores pré-determinados a respeito de cada um desses aspectos. Então, vamos só dar uma olhadinha rápida a respeito de alguns parâmetros, igual, por exemplo, a contagem máxima de hemácias para os homens é a partir de 5 milhões e para as mulheres a partir de 4,3 milhões. Então, eu tenho algumas referências. Então, essas referências, ela me indica se o paciente está normal, se o paciente está abaixo ou se esse paciente está acima. Então, para cada um daqueles parâmetros que eu já havia falado para vocês que contém no eritograma, cada um deles vai ter um valor extremamente específico para que a gente consiga elucidar toda essa problemática. Então, o que a gente precisa avaliar nesse conjunto do hemograma? A gente não avalia somente o hemograma, somente o eritograma, somente o leucograma. A gente precisa avaliar a informação em conjunto, porque o hemograma ele é um exame direto. E uma coisa que a gente não pode fazer, a gente não pode usar o hemograma como um único exame que existe. A gente precisa de outros diagnósticos para que a gente consiga afirmar se realmente há aquele indício ou se realmente o paciente passa por aquela enfermidade. Então, o hemograma ele é um exame de triagem. Então, ele serve para que eu busque outros exames que vão trazer uma referência melhor sobre a enfermidade do paciente. Então, o que é essa hemoglobina? Para que serve essa dosagem? Essa dosagem, ela permite avaliar se o paciente ele está normal ou se ele tem um quadro anêmico. E isso vai influenciar na intensidade que existe dessa anemia. Então, se é uma anemia forte, se é uma anemia moderada, se é uma anemia mais grave. Porém, a gente tem que lembrar que somente determinado pelo hemograma, a gente não valida que aquele paciente está ou não em um processo anêmico. Então, a gente suspeita que através do hemograma, que é um teste de triagem, que a gente pode chegar na determinação de uma anemia. Então, o valor abaixo de 10 miligramas por decilitro, 10 gramas por decilitro de hemoglobina, a gente vai perceber que esse paciente ele está passando por um processo anêmico. E isso vai depender da quantidade de hemoglobina que ele vai ter. Então, quanto mais baixo esse nível, mais intensa vai ser a anemia desse paciente. Porém, numericamente, isso não me informa que tipo de anemia esse paciente passa. Então, eu preciso avaliar
se o paciente ele possui ou não traços morfológicos do indicativo de anemia. Então, eu tenho que ir para a microscopia eletrônica para avaliar o indicativo de anemia. Então, por exemplo, vamos prestar atenção nessas duas células. Ó. Eu tenho uma hemácia, lembra lá da hemácia? Então, eu tenho uma hemácia que tem um halo maior e tem uma hemácia que tem um halo menor. Então, o que isso vai me indicar? Quanto maior esse halo esbranquiçado no interior da hemácia, ele me indica o quê? Que a hemoglobina ela está com valores abaixo dos valores de referência. Então, isso é um indicativo de anemia. Então, a hemácia, quando ela possui esse halo mais fechadinho, menor, isso não me traz um indicativo de anemia. Então, a gente pode comparar que há diferenças entre pacientes anêmicos e pacientes não anêmicos. E uma coisa muito importante, que a hemoglobina ela vai ser determinada lá naquele contador hematológico, medindo a densidade óptica. Então, a gente vai medir essa densidade óptica de hemoglobina num comprimento de onda que somente a hemoglobina ela absorve. Então, quanto mais absorver, mais quantidade de hemoglobina vai ter. Quanto menos absorver, menos quantidade de hemoglobina vai ter. Então, isso vai impactar diretamente na quantidade de hemoglobina que eu tenho ali naquele paciente, naquela célula, e isso vai trazer uma referência de quanto de hemoglobina aquela pessoa possui. Uma outra coisa muito importante, que essa informação do hemograma, do eritograma em si, ela vai trazer uma informação que o paciente pode estar passando por esse processo. Porém, o hemograma ele não é o exame correto para se fazer um diagnóstico. Necessita de uma investigação muito mais detalhada, uma investigação muito mais ampla, porque a gente precisa entender qual a causa essencial que aquele paciente está passando em relação àquela causa anímica. A gente precisa saber a origem, qual é o ponto mais importante a respeito daquele processo de anemia. Uma coisa que pode trazer uma interferência é o que a gente chama de uma lipemia, uma hiperleucocitose ou sujeira no equipamento. Então, olha o que vai acontecer. Quando eu tenho uma lipemia, eu vou ter um sangue extremamente turvo. Então, ele vai trazer processos confusos para o aparelho. Ele não vai conseguir explicar de uma forma mais correta como é o funcionamento daquele sangue de uma forma correta. Uma leucocitose, ela também vai trazer um processo de confusão para o aparelho, porque ele pode fazer algumas interpretações que a gente não consegue especificar de uma forma extremamente mais correta. Então, quando há uma infecção muito generalizada, a gente precisa avaliar calmamente a microscopia e, se for o caso, repetir o exame de hemograma novamente. E como toda máquina, ela precisa de manutenção. Então, a falta de manutenção no equipamento, ela implica de uma certa forma que a sujeira ela não vai conseguir mediar de uma forma correta a informação que a gente precisa. Um outro ponto muito importante é o que a gente chama de hematócrito. O que o hematócrito traz? Ele traz a fração de eritrócitos que vão ocupar um determinado espaço, ou seja, após aquele sangue conseguir fazer a separação, a gente precisa avaliar se ele possui um valor referenciado, se ele está dentro do limite ou se ele não está dentro do limite. Ou seja, vamos pensar, quanto mais baixa for a população eritrocitária, mais baixo vai ser o valor do hematócrito. Ou seja, quanto mais alto a população eritrocitária, maior o valor do hematócrito. Então vai ser uma grandeza
proporcional. Então, quanto menor o número, menor o valor do hematócrito. Quanto maior o número de hemácias, maior o valor do hematócrito. Então, como que a gente faz a determinação do hematócrito? Ele é avaliado de uma forma indireta. Então, eu faço a inversão através do volume corpuscular médio e consigo determinar o hematócrito. Beleza? Já o volume corpuscular médio, ele é uma avaliação para classificação e o entendimento de alguns pontos na elucidação dos processos anêmicos. Então, o que o volume corpuscular médio me fala? Ele me fala de uma maneira direta o tamanho que essa população eritrocitária tem. Então, em algumas anemias, a gente vai precisar conhecer o valor da hemácia. Por quê? A partir do momento que a gente conhece o tamanho da hemácia, a gente consegue fazer alguns encaixes, entender um pouco sobre alguns aspectos, e esses aspectos eles vão trazer uma singularidade a respeito desse processo do eritograma. Então, ele vai avaliar o tamanho, que vai variar de padrão, que é de 80 até 100 centilitros. O VCM, ele traz algumas causas quando ele está aumentado e ele traz algumas causas quando ele está diminuído. Então, a gente vai ter alguns aspectos que são extremamente importantes e a gente precisa fazer uma correlação com o VCM. Então, o que a gente pode pensar a respeito das hemácias? Nós temos as hemácias normais, que são chamadas de normocíticas, que é essa aqui que a gente tem no meio. Então, ela tem um tamanho padronizado, então ela está entre 80 a 100 centilitros. E eu vou ter hemácias menores que essas, que eu vou dar o nome de hemácias microcíticas. Ou seja, elas estão menor que aquele valor de referência. Já as hemácias, quando elas ultrapassam esses valores de referência, eu já determino que essas hemácias elas são macrocíticas. Então, eu tenho hemácias pequenininhas, eu tenho hemácias normais e tenho hemácias que podem ser extremamente grandes. Um outro aspecto importantíssimo é o que a gente chama de hemoglobina corpuscular. O que é essa hemoglobina corpuscular? Ela vai ser a quantidade média de hemoglobina que eu vou ter por cada eritrócito. Então, ela vai estar muito relacionada com o halo central da hemácia. O que significa isso? Que a variação desse halo, ou seja, quanto maior ou menor que seja esse valor do HCM, eu vou ter um impacto direto no halo central dessa hemácia. Então, esse halo ele pode estar muito grande, significa que a gente está menor que o valor de referência do HCM. Ele pode estar normal, que a gente vai estar entre essa faixa do valor de referência, ou ele pode estar sumido, significa que a gente está além desse valor de referência. Então, essa informação do HCM, ela vai nos trazer algumas informações extremamente importantes para o processo anêmico. Já quando eu penso na hemoglobina corpuscular média, também é extremamente interessante, porque ela vai trazer para mim uma explicação de o quão cheia essa hemácia vai estar de hemoglobina. Então, o quão cheia essa hemácia vai estar, isso vai me indicar a concentração que esse halo vai fazer. Se ele vai estar muito grande, se ele vai estar pequeno, ou se ele vai estar o quê? Sumido. Então, primeiro a gente vai olhar o HCM para depois olhar o CHCM. Então, primeiro, sempre o mais importante é o HCM e depois a gente avalia o CHCM. Então, a gente tem alguns processos que vão trazer algumas informações extremamente importantes
sobre o CHCM. Então, quando a gente tem algumas alterações, a gente vai ter algumas análises que a gente precisa fazer lá na lâmina. Então, a gente precisa de algumas informações. E quando a gente tiver a redução, a gente também vai ter que procurar algumas informações. Beleza? Já uma outra informação que é extremamente importante é o que a gente chama de RDW, ou Red Cell Distribution Wide. O que isso significa? Ele vai olhar a variação no tamanho da população eritrocitária, ou seja, ele vai olhar se é uma população homogênea ou se é uma população heterogênea. E aí a gente determina um índice, que é o que a gente chama de anisiocitose, ou seja, que é uma relação sobre a variação do tamanho da hemácia. Então, quanto mais heterogênea está essa variação, maior está esse processo de anisocitose. Então, se tiver regular essa população tiver homogênea, a gente não classifica essa população através do processo da anisocitose. O valor de referência que a gente usa para o RDW é de 11 até 15%. Então, essa avaliação ela é feita em função da leitura que vai sendo passadas às células lá naquela fresta entre o eletrodo interno com o eletrodo externo. E aí a gente vai ter esse parâmetro e aí a gente vai conseguir avaliar se essa hemácia ela está ou não dentro de uma população homogênea. O RDW, ele geralmente é muito interligado ao volume corpuscular médio. Então, o que acontece? Se a gente tiver variações, a gente vai ter que dar uma analisada nesses dois parâmetros, ou seja, a gente vai precisar passar por uma análise microscópica e avaliar o que está acontecendo com essa população. Então, meninos, eu espero que vocês tenham compreendido sobre o que a gente falou hoje e até a nossa próxima aula.